Então tá, gente. Então, bom dia a todo mundo, né? Quem eu não cumprimentei aí. Espero que estejam todos bem. E vamos começar hoje, então, a nossa aula sobre algumas doenças de aves, tá? Existe uma ampla gama de doenças que acabam acometendo as aves, e eu selecionei aqui algumas que têm importância na produção, que têm importância na economia, né, dos produtores de aves, mas que não são tão importantes quanto outras doenças que são de notificação obrigatória, que tem vacinação e que a gente vai estudar especificamente, isoladamente, mais para frente, tá? Então, hoje a gente vai abordar alguns dos distúrbios de sistema locomotor, de sistema tegumentar e cardiovascular das aves. E daí, gente, quando a gente fala dessas doenças, né, elas são causadas por causa desse cenário aí que está nas imagens que vocês estão vendo, né? Então, que cenário é esse? Né? Deixa eu puxar aqui de novo a gente para o outro lado. Aqui. Então, olha lá. Que cenário é esse, né? Então, um cenário de superlotação do ambiente onde as aves vivem em comunidade, devido ao manejo sanitário inadequado que é prestado a esses animais, principalmente relacionado à reutilização de cama, a qualidade dessa cama que é ofertada para os animais. A cama é o piso, né? O piso de maravilha que é colocado para os animais ficarem sobre ele. Também manejo sanitário relacionado à vacinação dos animais e relacionado também à desinfecção desses ambientes onde as aves convivem, né? E também essas doenças estão relacionadas ao manejo nutricional inadequado das aves, que vai propiciar o desenvolvimento de algumas doenças. Além disso, claro, né, essa seleção genética que acabou levando as aves a ter um crescimento muscular muito acelerado, né, ao longo do tempo, e que também, então, corroborou para o desenvolvimento, para o surgimento dessas doenças locomotoras e cardiovasculares, principalmente, tá? Então, essa figurinha aqui eu acho muito interessante, porque mostra, esses são frangos com a mesma idade, são frangos de 56 dias, lá em 1957, aqui em 78 e aqui em 2005, né? A diferença de peso entre esses animais, ela é bastante assustadora, né? Então, e isso aconteceu, não é hormônio, tá? Tem uma coisa que a gente tem que frisar muito, a gente acha que já conversou a respeito disso na sala de aula, isso não é hormônio, isso é decorrente da seleção genética muito forte que foi aplicada em cima desses animais, tá? E por isso a gente tem um animal tão grande em tão pouco tempo. Então, toda vez que vocês estiverem lá naquela conversa de família, que vai surgir lá esse frango contaminado com hormônio, porque sempre surge isso, tá? Isso é um mito, não é verdade, tá? Então, a carne de frango, o frango ele é grandão assim hoje devido à seleção genética. E esses fatores, então, crescimento muscular acelerado, superlotação dos galpões, manejo sanitário inadequado e manejo nutricional inadequado, acabam predispondo esses animais ao desenvolvimento dessas doenças musculares, osteomusculares, tegumentares e cardiovasculares. Então, começando pelas doenças que acometem o sistema locomotor das aves, né? O que acontece? Essas aves, para o sistema avícola ter o rendimento que ele tem hoje, a indústria, ela busca o quê? Que essa ave atinja um peso máximo que a sua genética permite, com o menor tempo de produção possível, associado a um menor custo, né? Então, são 3 fatores que andam junto. E como que a gente consegue isso? Através do melhoramento genético da espécie e utilizando um manejo nutricional adequado. Então, que nem a gente veio falando lá do início do sistema avícola, existem linhagens de aves e cada linhagem está associada com um tipo de nutrição e que o produtor acaba se adaptando
a ração desse animal, a genética específica para ele ter justamente essas características que são frisadas aqui nessa primeira linha, né? Tudo bem? Só que daí o que acontece, né? Para a gente ter um melhoramento genético, para a gente ter essas qualidades todas aqui associadas, a gente precisa que esse animal ele tenha um desenvolvimento anatômico e fisiológico pareado. Por quê? Porque ele precisa ter a sua capacidade digestiva, respiratória e músculo-esquelética prontas para poder ofertar a esse animal a energia necessária para que o crescimento muscular aconteça. Então, essas aves elas foram selecionadas para crescimento muscular. E quando a gente fala de crescimento muscular, a gente fala de uma capacidade de absorção e digestão de alimentos extremamente importante e de uma capacidade respiratória também que é fundamental para manter a oxigenação desse tecido. Então, a gente junta nutriente e oxigenação e aí a gente consegue desenvolver adequadamente a musculatura desse animal. Só que o que acontece? Esses animais, eles atingem um elevado peso corporal com uma estrutura óssea que ainda não está preparada para suportar esse peso. Então, tem um desenvolvimento muscular acelerado, é isso que leva a esse elevado peso corporal, que é a seleção genética, a gente fez isso geneticamente. E por que esse animal tem a estrutura óssea mais fraca? Primeiro, por uma característica da espécie, que é o quê? As aves, elas têm grande quantidade de cartilagem já naturalmente nos seus ossos, diferente de outros mamíferos, tá? Associado a isso, a gente tem indivíduos muito jovens que estão sendo abatidos, né? Então, a idade de abate de uma ave é de 6 semanas, lá, seus 42, 45 dias. Enquanto que a puberdade desses animais ocorre entre 18 e 22 semanas, aí dependendo da linhagem que a gente está abordando. Então, o que acontece? Por que eu coloquei aqui a puberdade como um marco? Porque é na puberdade que a gente começa a produzir hormônios esteroidais, hormônios do sistema reprodutivo, que são responsáveis por calcificar as placas epifisárias, né? Então, enquanto o animal não tem o estímulo desses hormônios, a placa epifisária, que fica lá entre a epífise e a diáfise dos ossos, a gente tem a placa epifisária, ou a metáfise. E lembrem lá, né, de desenvolvimento, do crescimento ósseo que a gente viu em anatomia. Então, a gente tem a placa epifisária. E essa placa epifisária é cartilagem que vai crescendo longitudinalmente, e isso permite o alongamento do osso, tá? A gente tem isso principalmente nos ossos longos. Essa placa epifisária, ela cessa o seu desenvolvimento, ou seja, o osso está calcificado e rígido o suficiente para suportar peso na puberdade, que é quando isso se sela. A placa epifisária sela. Muito bem. Então, se a gente está abatendo indivíduos tão jovens e com um peso tão grande, a gente acaba propiciando o desenvolvimento de alterações do sistema locomotor. Esses indivíduos, né, que são abatidos muito jovens, eles acabam tendo menos rigidez óssea e menos força óssea consecutivamente, né? Então, isso acaba propiciando o desenvolvimento de deformações ósseas. Daí você fala, tá, tudo bem, tem uma deformação óssea, mas e aí, né? Além da dor que esse animal está sofrendo, além de parâmetros do bem-estar que não estão sendo observados, né? A gente tem aqui um problema econômico também para o produtor, né? Porque o produtor, ele tem estimativas hoje de que em torno de 3 a 6% dos animais acabam desenvolvendo essas deformações ósseas, e isso causa ou uma morte já no nascimento desses pintinhos, então esse pintinho não vai ser selecionado para se manter no plantel, para se manter na granja, ele vai ser eliminado do plantel, ou lá, quando esse animal vai para o abate, esse animal ele vai ter a sua carcaça condenada,
Porque essas alterações morfológicas ninguém quer ver lá na hora que vai comer no prato, né? Então, acaba que essa carcaça ela é condenada por não apresentar um padrão de qualidade adequado. Então, a carcaça é eliminada, gerando aí para o produtor, então, um prejuízo, uma perda econômica em torno de 3 a 6%, tá? E aí, quais são, então, as doenças do sistema locomotor que acometem as aves? Então, a gente tem doenças que são, de uma forma geral, chamadas de fraqueza das pernas. Então, já dá para imaginar, né? São aves que têm alterações nos seus membros pélvicos. O que acontece? Como que surgem essas doenças? Essas doenças podem ser congênitas, ou seja, associadas com a genética do animal, ou atreladas a doenças infecciosas também. Resultado do crescimento desuniforme da placa de crescimento, né? Faltou um espaço aqui. Dessa placa epifisária que cresce de maneira desorganizada, levando a alterações principalmente no formato das pernas desses animais, a gente já vai ver alguns exemplos. Ou resultado, isso aqui é bastante interessante, ó, de tensão do músculo ou do tendão sobre as articulações ou ossos. Então, o que acontece? O músculo cresce muito e a gente sabe que a quantidade de fibra muscular presente no músculo está associada com a força que esse músculo exerce. Então, associa-se um osso fraco com uma musculatura rígida, forte. Quando esse animal contrai essa musculatura, ele acaba fazendo tensões sobre o osso e isso vai levando o osso a deformações, tá? Então, o que acontece, ó? Puxando os ossos para fora do seu alinhamento natural ou dobrando os ossos à medida que os animais crescem. Tudo bem? E aí a gente tem problemas de rompimento de tendões, deslocamento de articulação, devido a essas alterações na musculatura e nos ossos dos animais. Então, por exemplo, essas são algumas das alterações relacionadas com placa de crescimento. Então, a placa de crescimento, que é a metáfise, crescendo de forma desuniforme, ela acaba desenvolvendo no animal essas alterações que são chamadas de coxavaros e valgos. A gente viu isso lá no na osteologia em anatomia, a gente viu o caso em cães, tá? O que é isso? As pernas, elas ficam, ao invés de elas terem essa linearidade aqui, elas vão ter uma tortuosidade, ó. Então, observem que aqui o joelho desse animal, ele se movimenta para dentro, né? O joelho não, né? Que é o metatarso, né? Então, a articulação do punho, né? Entre aspas, do animal. Então, a gente tem aqui, ó, uma angulação dessa articulação, que é decorrente de um crescimento anormal do tíbio-tarso das aves. Aqui também a gente tem essa alteração que é no sentido contrário. Então, enquanto essa aqui tem uma angulação para dentro, essa aqui tem uma angulação para fora, né? Então, são essas anormalidades que são chamadas de coxavaros e valgos, e que estão associadas aí com o crescimento anormal da placa epifisária. Outra doença que é bastante frequente é essa aqui que está grifada aqui embaixo, discondroplasia tibial. O que é isso? Isso aqui é uma tíbia normal. Isso aqui é uma tíbia que não sofreu calcificação dessa região aqui, ó. E aqui não sofreu calcificação de toda essa região clarinha, tá? Então, é um problema na calcificação dos ossos. Ao invés de calcificar, esses ossos se mantêm com cartilagem nessa região. E aí a gente tem um osso extremamente frágil, né? Então, aqui a respeito dessa doença tem algumas características aqui que eu salientei. Então, os sinais clínicos, eles aparecem em animais entre a 3ª e 7ª semana de vida. Hoje tem baixa incidência, em torno de 2%, porque foi feito um melhoramento genético e nutricional no sentido de evitar essas alterações. Mas nos anos 90, olhem esses dados aqui,
60% das aves e 90% dos lotes eram acometidos pela descondroplasia tibial. Qual que é a etiologia, então, dessa doença? Então, a gente tem uma relação muito forte entre a nutrição da matriz e a deficiência no pintainho. Deficiência nutricional nesse pintinho, né? Também muito associada às temperaturas elevadas do ambiente. Por quê? Porque em temperatura elevada, a ave ela tem a tendência a diminuir a ingestão calórica, a diminuir a ingestão, porque ela superaquece, né? Então, ela diminui a ingestão de forma a diminuir o seu metabolismo. E daí, quando ela diminui a ingestão, ela não atinge os níveis nutricionais adequados para ela manter o organismo dela, para ela manter a produção de ovos e de pintinhos de maneira adequada. Então, a gente tem uma deficiência nutricional que acaba afetando os filhotes dessa ave. E aí, a gente vai ter a descondroplasia tibial nos filhotes e também podendo aparecer nas matrizes. Então, alguns cuidados hoje em dia já são tomados, né? Eu falei para vocês, essa mudança aí na taxa de incidência dessa doença está relacionada com os cuidados na alimentação que foram tomados. Então, a gente tem, por exemplo, suplementação de vitamina B6, na própria ração das aves ou na água de bebê. A suplementação de vitamina B6, ela aumenta a absorção de zinco no intestino. E o zinco é um cofator de muitas enzimas do corpo dos animais, tá? Principalmente enzimas relacionadas ao crescimento e à reprodução. Então, se você fornece zinco, você melhora a função das enzimas e aí a gente tem um crescimento mais adequado, evitando, então, a formação da descondroplasia. Outro fator que pode ser utilizado como prevenção à descondroplasia é estimular a movimentação dos animais. Porque quando você se movimenta, você aumenta o impacto sobre os ossos e isso aumenta a taxa de calcificação dos ossos, a rigidez dos ossos, né? Por isso que é importante a gente se manter se movimentando, inclusive hoje, né, aí na quarentena, porque a gente tem que manter nossos ossos fortes, por exemplo, tá? Então, olha lá. Estimular a movimentação nas aves. Como que a gente pode fazer isso? Como que o produtor pode fazer isso? Ele pode alterar o regime de iluminação do galpão. Então, para 1 hora de claro e 3 horas de escuro, né? Claro e escuro. Porque fazendo isso, no momento de claridade, a ave vai se movimentar. Aves que passam 24 horas por dia com luz ou com períodos mais longos de luz, elas tendem a se movimentar menos e esses sinais e essa alteração ela tende a aparecer mais nas aves. Existe hoje uma estimativa de que as aves, devido a esse peso que elas têm e devido às suas características mesmo comportamentais, elas passam entre 80% a 90% do tempo deitadas, tá? Então, propiciando aí o desenvolvimento da descondroplasia. Outra doença que a gente vê nas aves é a degeneração femoral. Antigamente, a degeneração femoral ela era chamada de necrose da cabeça do fêmur. Esse termo foi mudado porque não existe necrose de fato, mas existe um problema na formação da cabeça do fêmur. Quando que a gente consegue observar isso? Você consegue observar que essa ave não se movimenta muito, mas num galpão é difícil você avaliar individualmente esses indivíduos, então é mais difícil. Mas lá na necrópsia, ou no momento do abate, quando vai se fazer a remoção de partes específicas da ave, acaba encontrando a desarticulação das pernas, com separação da cartilagem articular do fêmur e de sua placa de crescimento. E em casos graves, essa cartilagem articular, ela nem está mais presente. Então, uma coisa que me faz pensar, assim, quando eu vejo isso, né, e que essas alterações só vão ser observadas lá na necropsia desses animais, quanto de dor passou, né, esse frango durante o desenvolvimento da sua vida, né?
Se vocês têm alguém ou se vocês têm dor articular, vocês sabem quanto isso incomoda, né? Agora imagina uma degeneração da cabeça do fêmur, né? Impedindo esse animal de se locomover. Então, assim, esse animal deve ter sofrido um pouco, né, ao longo do seu crescimento. Outra doença, então, também que acomete aqui os animais são doenças da coluna vertebral. Então, doenças que alteram o desenvolvimento das vértebras, e aí a gente tem compressões, né, sobre a medula espinhal, isso aqui em branco que vocês estão vendo é a medula espinhal, isso daqui são discos intervertebrais, aqui a gente vê o corpo de uma vértebra, aqui o corpo de outra vértebra, e a gente vê aqui então uma projeção do corpo vertebral dorsal causando uma compressão sobre a medula espinhal. E aí a gente tem animais que não vão se movimentar, né? Então, todas essas alterações aí estão relacionadas com o crescimento muscular exagerado, que não é acompanhado pela rigidez e a força dos ossos para suportar esse peso. Então, o manejo nutricional é muito importante, cuidar da relação cálcio e fósforo, né? Porque cálcio e fósforo são os componentes que formam a matriz inorgânica óssea e que dá a rigidez da estrutura óssea. Cuidar com os níveis de vitamina D, porque é a vitamina D que vai permitir a absorção de cálcio lá no intestino. E um equilíbrio entre lisina e arginina, tá? Esses dois aminoácidos aqui têm que ser equilibrados na ração, porque um deles favorece o desenvolvimento muscular, enquanto o outro favorece o desenvolvimento ósseo. Se a gente tem um desequilíbrio entre eles, a gente vai ter ou uma perda no desenvolvimento muscular ou o aumento das afecções ósseas no animal. Manejo genético, né? Então, a gente tem que começar a selecionar características nesses animais que não sejam somente características de ganho de peso corporal, né? Mas que a gente comece a olhar também para outros fatores, talvez com um pensamento não tanto ligado ao valor econômico desse animal, mas voltado ao bem-estar do animal. E animais doentes, né? Então, esses animais doentes, eles não vão se movimentar, aí eles não vão se alimentar e não vão beber água. E aí a gente vai ter um agravamento dessas doenças osteomusculares que acometem os animais. Tranquilo, gente? Lá na granja que meu pai trabalhava, essas aves com problema, ou elas eram eliminadas já, ou se elas ficavam mantidas no plantel, os outros animais começavam a comer elas. E elas ficavam lá paradas. Exatamente, exatamente isso, Eliton. Então, e daí a gente cria o quê? A gente vai ver mais para frente algumas doenças que estão associadas justamente com o canibalismo entre as aves, tá? Então, muitas doenças se disseminam no plantel pelo canibalismo. Então, se você tem uma ave não com somente nas deformidade... luzes, a alimentação em si. Como é? Pode falar de novo? Tá, foi mal. Saber se tinha um outro método para fazer com que as aves se movimentem, não só utilizando a luz, mas utilizando o espaço em si ou a alimentação. Tipo, por exemplo, de vez em quando o próprio produtor vai lá, anda e faz as aves se movimentarem mais, ou sei lá, algo assim. Teria algo possível assim? Olha, se você pensar numa questão em enriquecimento ambiental, por exemplo, que você não precisa que o produtor entre no galpão, porque o trânsito de pessoas dentro do galpão também pode levar a doenças, né? Mas se você pensar em alternativas de enriquecimento ambiental, talvez você consiga melhorar essa atividade física desses animais. Esses tipos de bebedouros que eles são elevados e que a ave tem que ficar bebendo com o pescocinho elevado, assim, claro, tem a finalidade também de melhorar a conversão alimentar, obviamente, porque essa sempre é a preocupação, mas também tem essa característica, né, de fazer com que a ave se levante, se movimente, vá até o bebedouro e que ela tenha que fazer, tipo, determinados tipos de movimentos para que ela não fique tanto tempo parada,
Então, assim, existem algumas medidas, sim, que podem ser tomadas nesse sentido de aumentar a taxa de atividade física desses animais. Mais alguém? Como é que é o nome daquela doença? Espondilolistese? Ali atrás é que eu me perdi. Isso. Volta um pouquinho. Descondroplasia tibial? Não. É da imagem. Espondilese? Isso.